Muito bem. Boa noite para quem está me assistindo nesse momento. Boa noite para todas vocês que estão aqui presentes. Sejam todas muito bem-vindas a esse Clube do Livro das Brumas de Avalon. Eu estou abrindo esse Clube do Livro, inaugurando ele com muito orgulho, porque sempre foi meu sonho unir literatura e autoconhecimento, gente. Então, muitas de vocês chegam até mim, como eu atendo pessoas do país inteiro, basicamente, muitas de vocês chegam até mim dizendo assim, Cami, parece que eu não tenho amigas que gostam das mesmas coisas que eu. E aí, eu estou abrindo esse clube do livro para a gente se sentir numa comunidade de sacerdotisas. Outras chegam até mim e dizem, Cami, eu tô com muito vício no celular. Parece que às vezes eu não consigo largar do celular, eu fico aqui só no celular, muitas vezes eu passo muito tempo no celular e parece que as coisas não fluem. Ai, meu Deus, eu passo muito tempo usando essa ferramenta. E aí, de repente, eu crio um clube do livro para que você se distraia com um livro ao invés das redes sociais. Porque, afinal de contas, no livro não tem anúncio, não tem um super estímulo e você vai poder desenvolver a sua criatividade, inclusive. De repente, vocês chegam para mim e falam, Cami, mas eu tô com tanta dificuldade de me. Opa, estou com tanta dificuldade de me conectar com a minha espiritualidade. E aí eu chego para vocês e abro um clube do livro em que, se vocês sentiram um chamado para estar aqui, é porque provavelmente vocês têm uma ligação espiritual com essa cultura também. Cami, aí de repente vocês chegam até mim e também falam, Cami, nossa, eu sinto que eu fui uma bruxinha, talvez, em vidas passadas, eu sinto que eu tenho algum histórico nesse sentido, mas eu não sei por onde começar a me conectar com a espiritualidade, e eu venho e abro um clube do livro justamente sobre uma cultura espiritual que por mais que tenham tentado apagá-la, de todas as formas ela resistiu. Então, as Brumas de Avalon é uma porta de entrada para todas as pessoas que têm a curiosidade para entender o que mais existe além de nós, o que já existiu antes de nós e como que essa conexão ela pode se dar também. Eu preparei uma apresentação de slides aqui para vocês, tá? E aí eu vou apresentá-la. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus, eu tenho que mexer no meu celular aqui. Cadê? Deixa eu arrumar aqui. Aí. Quero ver se vocês conseguem enxergar. Sim ou não? Estão conseguindo ver? Olha só. Eu preparei uma bem rapidinho aqui, tá, gente? Que eu vou passar por isso para que a gente possa já se conectar com a apresentação. Muito bem, Clube do Livro As Brumas de Avalon, o Despertar da Sacerdotisa. Ah, meu Deus. Quem aqui acompanhou a minha viagem para a Inglaterra, para Avalon, gente? Quem aqui acompanhou? Quem pôde acompanhar? Coloca aí no chat. Eu acompanhei, amei. Eu, acho que a maioria de vocês acompanhou, né? Gente, eu tenho uma ligação com essa cultura, com a cultura celta, desde os meus 14 anos de idade. Eu tenho essa conexão com a cultura celta. Então, assim, é basicamente metade da minha vida, sabe? Eu não comecei lendo As Brumas de Avalon. Eu comecei lendo As Crônicas de Arthur. Vocês já ouviram falar das Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell? As Crônicas de Arthur, que aqui na minha estante, vocês vão vê-la aqui, olha. Tá bem aqui nesse cantinho. São 3 livros, tá? É uma trilogia também. Só que nas Crônicas de Arthur, trata-se muito das perspectivas de batalha que o rei Arthur, vocês já ouviram falar do rei Arthur? Coloquem aqui no chat para mim.
Porque Avalon trata das lendas de Rei Arthur, sabe? De Rei Arthur, da Guinevere ou Guinevere, da Morgana e tudo mais. Trata desse tipo de lenda que envolve aquele território lá da Inglaterra, né? Então, a minha primeira conexão foi com as Crônicas de Arthur. E dentro das Crônicas de Arthur, a gente trabalhava, a gente via muito as batalhas que o Arthur travou durante aquela época, né? E se ele existiu, né, gente? Porque a gente não sabe se ele existiu. No meu coração, ele existiu. Mas, enfim, eu comecei com as Crônicas de Arthur. Aí, no meio disso tudo, num clube do livro, inclusive, eu conheci uma pessoa que é lá do Rio de Janeiro e a gente também teve um relacionamento. E essa pessoa leu comigo as Crônicas de Arthur também e fez um livro para mim. Só que esse livro está lá na minha sala. Essa pessoa produziu um livro para mim com um roteiro inteiro pela Inglaterra, com todas as imagens, com absolutamente tudo, em cada lugar das batalhas. E aí ele uniu tanto as Crônicas de Arthur quanto as Brumas de Avalon. E eu tinha me esquecido desse livro, gente. Imagina, eu ganhei ele quando eu tinha 16 anos, assim, que foi a época que eu conheci essa pessoa. Depois que eu voltei da minha viagem, fui revisitar aquele livro e foi muito encantador para mim. E por que que eu tô contando isso, gente? Porque eu tive esse relacionamento com essa pessoa. Eu tive depois um relacionamento com uma outra pessoa que me deu essa edição aqui da capa das Brumas de Avalon. Então, essa é a edição nova, a edição mais recente da saga, entende? Eu vou mostrar para vocês uma foto das edições antigas. E essa pessoa, assim que lançou, eu lembro que naquela época era bem cara essa edição, essa pessoa me deu. E, enfim, essas pessoas eu me envolvi amorosamente com elas, que foram muito importantes para mim, por quê? Porque me trouxeram recortes dessa história também, e o meu atual companheiro, que é meu noivo, também contribuiu para que essa viagem fosse feita. Contribuiu, inclusive, financeiramente comigo para que essa viagem fosse feita e eu sou eternamente grata com ele, né? Meu noivo pagou uma das minhas passagens, pagou a minha passagem de ida. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque dentro do meu mapa astral, o planeta que rege meus relacionamentos amorosos e o meu propósito de vida é o mesmo. Então, assim, gente, não tem como separar na minha história a minha espiritualidade do meu propósito de vida e das minhas relações afetivas. Todas elas influenciaram para que, inclusive, essa viagem acontecesse. E eu gostaria muito de trazer um lugar de honra para essas pessoas aqui nessa aula, porque por mais que hoje a gente não se fale, eu esteja bloqueada em tudo, né? Que fique entre nós, esteja bloqueada em absolutamente tudo. Essas pessoas também impactaram para que eu estivesse aqui hoje, certo? Muito bem. Alguém aqui do grupo já leu As Brumas de Avalon além de mim e vai passar por uma releitura? Coloquem aqui no chat. Não li. Deixa eu ver vocês aqui. Vamos ver. Não li, não li, não li. Ou seja, tem muitas pessoas que vão ler. A Verli também leu, a Ana também leu. Vão colocando aqui no chat para mim. Eu coloquei essa frase, né? Que uma grande jornada começa quando aceitamos atravessar um portal. E eu estou convidando, olha, eu li todos quando eu tinha 16 anos, olha, na mesma época que eu li também, né? Eu não li, quero ler, maravilha. Então, assim, gente, eu comecei com as Crônicas de Arthur e depois, quando eu fiz 18 anos, que eu li As Brumas de Avalon. E eu me lembro que foi muito marcante para mim, muito, muito, muito. Então, eu estou dentro desse universo, estudando essa cultura há muito tempo. E eu lembro que foi um choque para mim, inclusive, quando eu ganhei o livro desse meu ex-companheiro, em que ele trouxe os locais reais em que tudo aquilo aconteceu, né? Portanto, aquilo que eu lia nos livros começou a ganhar uma dimensão de realidade. E eu não esperava que eu fosse realizar esse sonho, mas realizei e agora eu tô chamando vocês também para realizar junto, porque eu logo, logo me torno fluente em inglês, eu vou levar todos vocês para Inglaterra. Quem vai comigo? Se prepare!
Aí 2028, 2029. Muito bem, gente. O que é Avalon? Avalon é uma ilha mítica presente nas lendas do ciclo arturiano. O seu nome significa Ilha das Maçãs, que é um símbolo ancestral de conhecimento, cura, fertilidade e imortalidade. Nas tradições medievais, Avalon é descrita como um lugar envolto por brumas, por isso as brumas de Avalon, acessível apenas àqueles que estão preparados para encontrá-las. É para lá que o rei Arthur é levado após a sua última batalha para ser curado. E mais do que um lugar físico, Avalon representa um espaço simbólico de iniciação, transformação interior e conexão com o sagrado feminino. Onde fica Avalon? Gente, Avalon é ligada à cidade, associada à cidade de Glastonbury, que fica no sudoeste da Inglaterra, que foi a cidade em que eu fui visitar e passei uma semana lá. Tem alguns pontos turísticos lá, como o Torch, Alice Well, a Abadia de Glastonbury, o White Spring, tem vários pontos turísticos lá, a Capela de Maria Madalena e tudo mais. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui a respeito de Avalon, onde fica e tudo mais, e por que Avalon é tão famosa, é porque um dos discípulos de Jesus, que era José de Arimateia, o discípulo que ofereceu o túmulo para ele e tudo mais, diz a lenda que José de Arimateia levava o Santo Graal. E o Santo Graal, que é aquele cálice sagrado, diz a lenda que o sangue de Jesus estava nele. E José de Arimateia levou esse Santo Graal, esse cálice, para a Britânia, na época era a Britânia, né? Para a Inglaterra. E quando ele chegou naquela região de Glastonbury, que hoje representa Glastonbury, quando ele chegou naquela região, que é Glastonbury, que é a mesma região de Avalon, conta a lenda que ele firmou o cajado dele lá. Esse cajado floresceu e ele decidiu que ali ele construiria, junto com o reinado da Inglaterra naquela época, construiria a abadia, que hoje é a abadia de Glastonbury. Construiria aquela abadia porque ali se tornaria um centro de peregrinação cristã. O objetivo de José de Arimateia era, inclusive, tornar o que hoje é Glastonbury uma nova Jerusalém. Entende? Então, assim, gente, durante muitos anos, aquela cidade foi um centro de peregrinação cristã. E, portanto, a história das Brumas de Avalon se passa nesse período de transição. Não necessariamente do período de transição de José de Arimateia, mas se passa nesse período de transição em que os cristãos começam a tomar mais espaço dentro daquele território. E o que isso implica no nosso Clube do Livro e por que todas vocês, inclusive, estão aqui? Porque em algum lugar, todas as pessoas, todas as bruxinhas guardam uma memória ancestral de dominação cristã. Até minha garganta aperta quando eu falo isso. Todas nós que estamos aqui nos conectamos de certa forma com essa lenda, que não necessariamente pode ser Avalon, mas pode ser inclusive uma ferida muito ancestral de muitas e muitas vidas atrás, a respeito da dominação cristã. E as Brumas de Avalon descreve como foi esse processo lá na Inglaterra. Porque não foi fácil, gente, não foi fácil. Assim como nenhum tipo de colonização dos povos através da religião, das religiões cristãs, do catolicismo, nenhum movimento de colonização foi fácil. Da mesma forma que houve a colonização aqui na nossa América, né? A gente sempre fica pensando e atribuindo todos os males da colonização aos portugueses, mas os portugueses tinham uma religião específica que eles trouxeram para cá. Entende? E o que existe em comum na colonização das Américas, tanto a do norte quanto a do sul, é o cristianismo. Entende? Então, quando a gente fala de colonização, a gente não pode separar o movimento do colonizador, o povo colonizador, da crença que eles carregavam. E essa crença ela foi imposta.
imposta a esses povos indígenas. Quando nós estamos falando da culturalidade celta e dos povos celtas, nós estamos falando de povos indígenas também, mas de povos indígenas e povos tradicionais lá da Europa. Então, onde fica Avalon? Onde fica a Ilha das Maçãs? Fica nessa cidade de Glastonbury. A gente consegue enxergar Avalon hoje? Ainda não conseguimos mais. Avalon sumiu nas brumas. Hoje só é possível acessar Avalon através dos estados de consciência. Entende? Só é possível acessar através do estado de consciência, que a gente já vai falar sobre isso. Tudo bem? Vamos lá. A cultura celta. Os celtas foram povos que habitaram grande parte da Europa durante a Antiguidade. Eles não pertenciam somente à Inglaterra, gente. Eles pertenciam a Portugal, à França. Existem alguns povos celtas em uma pequena parte da Alemanha, numa pequena parte da Espanha. Então, assim, os povos celtas são os povos tradicionais europeus, certo? E aqui eu sinto de trazer um posicionamento para vocês, porque eu acredito que ele se faz importante. Existem muitas pessoas dentro do meio espiritual que, de uma forma muito equivocada, e eu não sei se vocês já viram esse tipo de coisa, mas eu vejo com muita recorrência, que são pessoas que dizem o seguinte, tem o seguinte discurso, é porque as pessoas valorizam a culturalidade egípcia, mas não valorizam a culturalidade amazônia. Valorizam a culturalidade celta, mas não valorizam a culturalidade andina, a culturalidade dos Andes. Vocês já ouviram discursos dentro desse contexto? Aqui eu sinto nessa primeira aula a necessidade de me posicionar nesse sentido, porque é somente vivendo uma experiência como essa que eu vivi, por exemplo, e vocês podem viver de acordo com a egrégora espiritual com a qual vocês mais se conectam, mas foi estando em Glastonbury ali que eu senti em cada célula do meu corpo que realmente existem vidas passadas. E que a espiritualidade é uma coisa que a gente não explica, é uma coisa que a gente simplesmente conecta. Então, o fato de eu valorizar a culturalidade celta, o fato de eu estar conectada às figuras espirituais dessa culturalidade, não significa que eu não valorizo as nossas culturalidades afro-brasileiras, andinas e amazônicas, indígenas daqui da nossa região. Não significa isso. Na verdade, desde os meus 14 anos, sem mesmo que eu tivesse consciência de tudo isso, eu já me conectava com eles. Entende por quê? Porque a espiritualidade é algo que se conecta, a gente não é algo que a gente controla, não é algo que a gente escolhe. Cada pessoa vai ter uma egrégora espiritual que ela vai se conectar de acordo com as crenças, com os valores delas e com as memórias de vidas passadas dela, que no meu caso é esse caso. Inclusive no meu vídeo que viralizou, várias pessoas falaram: Cami, você teve uma vida aí. Cami, eu te vi em vidas passadas aí. Sim, realmente, né? Então, a sua espiritualidade, que é a espiritualidade celta, era profundamente conectada aos ciclos da natureza, às estações do ano, às árvores, às águas, dos animais. E alguns valores dessa cultura incluem respeito aos ciclos naturais, sabedoria transmitida oralmente, integração da espiritualidade com o cotidiano, um profundo vínculo com a terra e grande parte da atmosfera das brumas de Avalon nasce justamente dessa cosmovisão. Então, a cultura celta, ela é uma cosmovisão, gente, é uma forma de enxergar a vida, é uma forma de enxergar é uma forma de enxergar a manifestação da vida, entende? E isso tudo é muito profundamente conectado às forças da natureza. Aqui eu coloquei no slide sobre a forte presença do feminino, mas não é só do feminino, é do feminino e do masculino juntos. Gente, lá em Glastonbury, quando vocês forem comigo, vocês vão ver. Existe um ponto turístico dedicado à força do feminino, um ponto turístico dedicado à força do masculino. Dentro do ponto turístico dedicado à força do feminino, existem elementos do masculino, e dentro dos pontos dedicados à força do masculino, existem os elementos do feminino. Então, assim, gente, quer aprender sobre polaridade feminina e masculina?
vai para essa cidade, sabe? E eu precisava muito desse aprendizado no corpo. Então, assim, para mim foi muito marcante. Lá, parece que o tempo passa de um jeito diferente. Em primeiro lugar, existem muitas dobras de tempo dependendo do lugar em que você entra. Tem lugares que você tem a sensação de que passaram-se horas e quando você percebe foram somente alguns minutos. E tem lugares que você tem a impressão que foram minutos e de repente passaram-se muitas horas. E você sente tudo isso no teu corpo, sabe? É muito difícil conseguir racionalizar e explicar para vocês em palavras coisas que somente o corpo é capaz de experimentar. Então, tudo é muito visceral, tudo é muito corporal e, portanto, é uma cosmovisão super aterrada, uma espiritualidade encarnada. O que significa isso? Que a gente se conecta com a carne mesmo, entende? É muito interessante. Aqui uma foto da abadia. Por que ler as Brumas de Avalon? Por quê? Por que que vocês deveriam estar aqui? Por que, Cami, que a gente deveria passar talvez uns 6 meses lendo 4 livros? São livros fininhos, tá? Mas são 4. Por que que a gente deveria fazer tudo isso? Antes de eu responder essa pergunta, eu quero que vocês coloquem no chat para mim por que que a intuição de vocês pediu para vocês estarem aqui. Por quê? É só porque eu sou bonita, gente? Pode falar também que eu não me importo. É só porque eu sou muito legal? Também não me importo, tá? Mas tô brincando. Mas alguma coisa trouxe vocês pra cá. E aí eu quero que vocês me contem no chat. Por quê? Por quê? A Ilha das Maçãs me remeteu ao fruto que Adão e Eva comeram. Olha a bruxa já acordando. Que normalmente referenciavam com uma maçã, um fruto que trouxe consciência e saber. E essa ilha nos remete a isso, acessar um mundo que tentaram esconder. Viajei muito, nem um pouco, gata. Você acessou uma verdade que eu falaria bem mais pra frente. Por quê, gente? Por que a intuição de vocês trouxe vocês pra cá? Coloquem aqui no chat pra mim. Pela sincronicidade dos acontecimentos, isso foi fantástico, Margarete, fantástico mesmo. Pela sincronicidade dos acontecimentos, porque desperta algo dentro de mim que eu não sei explicar. Suelen, Suelen. Sempre me senti atraída por essa esfera, amiga Paola, 100%, né? Inclusive, lembra que a gente ia construir eu ia fazer parte de um coven junto com você? Gente, alguma coisa trouxe vocês pra cá, sabe? Admiro a cultura celta e acho que nos encontramos por algum motivo na Escócia. Também acredito, Andréia. Porque eu fiquei fascinada com a sua viagem e, como já te falei, preciso me reconectar e sentir que era isso, sim. Eu ainda não sei, o primeiro vídeo que te vi já senti que tinha algo mais profundo, sim. Senti que essa leitura poderia me trazer pedacinhos de mim que ainda não conheço, com certeza, amor, com certeza, porque traz um sentimento diferente, inexplicável, sim. A releitura me remeteu a uma época em que eu estava descobrindo e formando quem eu era mais ou menos como agora, e é a primeira vez que li parecia que essa era a minha história, como se eu estivesse tendo acesso a lembranças, como se eu estivesse me deparado com lembranças antigas da minha família. Sim, gente, isso é uma coisa muito, assim, muito profunda. Eu tenho 8 irmãos, né? Pra quem não sabe, eu venho de uma família um tanto quanto numerosa, né? Meu pai teve um primeiro casamento antes de se casar com a minha mãe e teve a minha irmã mais velha, a Rosalina. Quando meu pai se casou com a minha mãe, eu tenho a minha irmã mais velha, a Carolina, a Cristiane, eu e o João Pedro. E depois meu pai teve o seu terceiro casamento, né? Em que ele teve o João Vitor, a Ana e a Isadora. Porém, eu e a minha irmã Cristiane, a gente sempre teve uma ligação muito profunda, né? Pensa, são 3 mulheres. E por algum motivo, a minha irmã assistiu As Brumas de Avalon há uns 3 anos atrás. Só que o filme das Brumas de Avalon, gente, ele tem umas 3 horas de duração. Indico que vocês assistam, se vocês quiserem. A não ser que vocês não queiram ter spoiler. Lê o livro primeiro, depois assiste o filme. Também indico isso, tá? Mas ela assistiu o filme das Brumas de Avalon e ela não tinha terminado, ela estava somente começando. E aí
ela falou assim pra mim: Ai, Mila, eu tô começando a assistir o filme das Brumas de Avalon. Ai, eu me identifiquei tanto com a Igraine, né? Que é uma das personagens. Nossa, eu me identifiquei muito com a Igraine. Nossa, adorei a Igraine. E aí, de repente, a minha irmã falou: Mas você sabe que. Ela não tinha terminado de assistir, tá, gente? Detalhe. Ela não tinha terminado de assistir. E aí ela falou assim pra mim: Ai, é como se eu fosse a Igraine e você fosse a Morgana. Ela falou assim pra mim, aquilo já me arrepiou um pouco. Não que eu acredite que eu tenha sido a Morgana, gente, isso não. Mas, e nem que eu tenha vivido exatamente naquela época que as brumas passam, mas é que são figuras que representam, que têm um simbolismo muito profundo. E ela falou: é como se eu fosse a Igraine e você fosse a Morgana. Só que tinha um homem muito esquisito no meu sonho. E aí eu falei: tinha, Cris, e quem que era? Aí ela falou: o nome dele era alguma coisa como Lacelote, Lacelote, alguma coisa assim. Eu não me lembro o nome dele, eu só lembro que era isso. E a minha irmã não tinha terminado de assistir o filme. E na cronometragem dos minutos que ela ainda estava do filme, ele não tinha aparecido, né? Porque o Lancelot, ou o Lacelote, como ela dizia, ele é um personagem que aparece muito mais pra frente. E ela falava: tinha esse homem muito esquisito, e daí eu sentia alguma coisa por ele, era uma coisa esquisita. Deu uma misturada ali, porque a Igraine nem conhecia, né, o Lancelot, ela era tia dele e tudo mais. Mas é, tinha alguma coisa ali, entende? Eu fiquei profundamente tocada quando a minha irmã me trouxe. Portanto, quando eu comecei a organizar esse clube do livro, que levou um mês para eu bater o martelo e definir como seria o modelo dele, uma das coisas assim que mais me tocou é que todas as pessoas que tiveram alguma ligação, alguma conexão com essa história, elas estariam juntas. Nós estaríamos juntas. Eu tinha 100% de certeza disso. 100% de certeza. Então, eu queria dizer para vocês que vocês não estão aqui à toa. Eu queria dizer que não é sobre eu estar no centro desse clube do livro. Na verdade, não é nem sobre mim. Eu só vou mediar com vocês o processo de leitura. Mas as Brumas de Avalon vão despertar memórias em vocês. Muitas, muitas memórias. Inclusive, eu deixei anotado aqui para vocês que algumas das memórias que começarão a surgir são as memórias de ferida da bruxa, né? Isso é muito comum que comece a surgir com vocês, principalmente mulheres que vivem em processo de autossabotagem, que elas não conseguem colocar o poder delas no mundo, desenvolver o próprio potencial, sabe? Mulheres que vivem em processo de autossabotagem, elas vão começar a acessar essas feridas lendo o livro. Ai, Cami, mas eu não quero sofrer. Gente, essa é a graça de vocês estarem fazendo parte desse clube do livro com uma pessoa que também é bruxinha, né? Porque aí, se alguma coisa enroscou, alguma coisa engatilhou, todo mundo vai estar aqui para ajudar, sabe? Eu acredito que o grande propósito do clube do livro é que todas nós acessaremos a ferida e a cura juntas, sabe? A ferida e a cura juntas. E eu vou explicar para vocês como vai funcionar o Clube do Livro daqui a pouco, mas vocês vão ver que não vai ter uma pressão performática. Oh, meu Deus, eu tenho que ler todos os livros agora. Não, o mais importante é estar em egrégora, entendeu? Se permitir ler, entender que tem coisas e memórias que vão vir, sabe? E quanto mais vocês permitirem que essas memórias venham, mais vocês vão identificar onde estão os enroscos das autossabotagens de vocês, entende? E dessa forma vocês vão conseguir curar, sabe? Dessa forma vocês vão conseguir trazer luz para essas sombras, tá? Como que eu vou organizar toda essa leitura aqui pra gente? Então vocês vão acessar as feridas da bruxa, e a gente vai trabalhar com os 4 arquétipos do feminino. Quais são os 4 arquétipos do feminino, Cami? A donzela, a mãe, a feiticeira e a anciã.
As Brumas de Avalon, vocês vão ver que elas são escritas pela Morgana, entende? São escritas pela Morgana. Então, a Morgana, ela é a personagem que a gente vai conhecer criança e a gente vai vê-la envelhecer. Portanto, a gente vai enxergar toda a jornada dela pelos 4 arquétipos, sabe? Ai, Cami, mas eu já tô cansada de saber desses 4 arquétipos. Da forma como eu vou apresentar para vocês, gente, eu não quero me supervalorizar ou parecer uma pessoa pedante ou parecer que eu estou, nossa senhora, me achando a pessoa mais incrível e sensacional do mundo inteiro, porque eu não sou, não é sobre isso. Mas a forma como eu organizei esse clube do livro, eu ainda não tinha me deparado com uma pessoa que tenha feito parecido, entende? Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar esses 4 arquétipos, inclusive vocês já vão ter uma, uma um direcionamento a respeito disso. Quando a gente vai trabalhar esses 4 arquétipos, a gente vai trabalhar na luz e na sombra de cada um deles, entende? E como que eles se relacionam conosco. E vocês vão conseguir perceber, será que eu estou presa em um arquétipo? E mais, será que eu estou presa na sombra desse arquétipo? O que eu vou fazer? Então, tem uma personagem do livro, por exemplo, que vocês vão conhecer, que ela está no arquétipo da feiticeira. Entende? Ela está no arquétipo da feiticeira, mas ela não está no arquétipo da feiticeira na faceta luz, entende? Na faceta. Eu coloquei inclusive as 4 fases da lua para vocês verem aqui. Ela não está na faceta luz, ela está na faceta sombra, entende? Está na faceta sombra. E quando vocês se depararem com essa personagem que está no arquétipo da feiticeira, vivendo a faceta sombra dela, vocês vão conseguir, talvez, reconhecer mulheres em volta de vocês que possam estar ocupando esta faceta de sombra também. E talvez vocês reconheçam em vocês alguma faceta luz e vocês vão saber como manejar esse aspecto de luz e de sombra. Ou às vezes vocês vão identificar uma sombra em vocês, uma sombra dolorida, uma sombra que não é muito legal, e como vocês podem ir para a luz delas, sabe? Porque tem uma coisa, gente, eu vou falar uma coisa super desconfortável agora, tá? Ela é super desconfortável. Segura na minha mãozinha, porque agora eu vou trazer um conteúdo que vai mexer com uma sombra de vocês, tá? Então tem uma sombra que vai provavelmente aparecer depois que eu falar o que eu tenho para falar. Mas toda a história das Brumas de Avalon é narrada por mulheres, principalmente pela Morgana, mas pelas outras mulheres, entende? Ou seja, vocês vão encontrar todas essas facetas do feminino narradas e descritas ali de uma maneira crua, sabe? Vocês não vão encontrar mulheres que são 100% boas e nem mulheres que são 100% más. Vocês vão conseguir enxergar, inclusive, esses 4 arquétipos em todas elas, alguns com mais evidência, outros com menos evidência. E durante os nossos encontros, a gente vai trabalhar cada um dos arquétipos, tá? Então, se acalmem quanto a isso. Mas vocês vão ver uma coisa que é muito dolorida nas Brumas de Avalon. Muito dolorida mesmo. Vocês vão descobrir que as maiores feridas do feminino ancestral não foram causadas pelos homens, e nem pela igreja, e nem pelo patriarcado. Elas foram causadas por mulheres. Entende? É muito dolorido isso. Mas, como diz uma sábia professora minha, o feminino fere o feminino. Muitas vezes, sabe? Muitas e muitas vezes. E vocês vão conseguir perceber essa luz e essa sombra, entende? Meu Deus, onde o meu feminino foi ferido? Onde eu feri o feminino de outra mulher, sabe? Então, quando a gente começa a leitura das Brumas e na proposta que eu estou fazendo aqui para vocês, que inclusive é gratuita, porque eu acho que se eu cobrasse para levar vocês para o subsolo, como eu vou levar, vocês iam me mandar para o quinto dos infernos e nunca mais talvez iam se conectar comigo, não sei, né? Não é todo mundo
que lida bem com o autoconhecimento num nível profundo, sabe? E o nível profundo é esse nível de acesso às sombras, sabe? Então, eu reconheço que precisa ter muita coragem mesmo para perceber arquetipicamente cada personagem e reconhecer as luzes e sombras de cada uma delas em vocês, sabe? Portanto, a gente vai trabalhar esses quatro arquétipos e existem duas vias de desenvolvimento. Isso vocês podem até anotar em algum lugar, mas existem sempre duas vias de desenvolvimento psíquico para uma mulher, sabe? Ou uma mulher vai se desenvolver via sexualidade, ou uma mulher vai se desenvolver via espiritualidade. O psiquismo de uma mulher, a maturidade psíquica de uma mulher vai se dar nessas duas vias, ou via espiritualidade ou via sexualidade. Portanto, nas Brumas de Avalon, vocês também vão se deparar com esse assunto. Onde que espiritualidade e sexualidade se cruzam? Porque dentro da cultura celta, as duas coisas andam juntas. Espiritualidade e sexualidade. Como que vocês recebem isso? Vocês estão muito quietas. Gente, já teve gente até que saiu da sala. Como que vocês recebem isso? Então, vão colocando no chat para mim. Dentro das Brumas de Avalon, a gente vai acessar onde que sexualidade e espiritualidade se interpõem. E isso é um assunto denso, muitas vezes para algumas bruxinhas, entende? Principalmente para as bruxinhas que são muito espiritualizadas. E muitas vezes têm essa dificuldade de voltar para o corpo, para a terra, para o sexo. Tá? Então, durante essa jornada de leitura, a gente também vai aprofundar esse assunto. Tudo bem para vocês? Não escutei o que você disse por último. Na cultura celta, ambas andam juntas, sexualidade e espiritualidade. Isso é incrível porque o movimento de acessar a sensualidade no corpo do feminino é uma jornada. Sim, sim, entende? Sim. Mas onde a gente vai chegar nesse assunto é onde está o limiar, sabe? Literalmente, gente, é o limiar entre o que é uma sexualidade sombra, o que é uma sexualidade luz, o que é uma sexualidade, o que é uma espiritualidade na sombra, o que é uma espiritualidade na luz. A gente vai trabalhar muito, gente, a noção de poder. Por quê? Porque o que cruza a luz e a sombra nesse sentido é a forma como essas mulheres vão lidar com o próprio poder. Então, assim, vou engatilhar vocês mais um pouquinho. Geralmente, mulheres que não sabem lidar com o próprio poder, elas serão mulheres que sempre irão cobrir o corpo. Quem aqui tem medo ou tem vergonha de usar um shortinho, de usar uma blusinha mais curta, de usar a alcinha, de se arrumar? Quem é que tem medo de acessar essa sensualidade do corpo? Entende? Tudo isso é a forma como você lida com o poder feminino dentro da sexualidade, tá? Do outro lado, né? Poder, sexualidade, poder, espiritualidade. Entende? Então, como que você se sente, por exemplo, mediando um círculo de mulheres, guiando um curso de autoconhecimento, se colocando como uma terapeuta do feminino? Entende? Tudo isso vai perpassar a tua relação com o poder do feminino e a espiritualidade. Entende? Então, assim, gente, nós vamos acessar essas camadas muito profundas. Vocês virão? Sim ou não? Outra coisa, do porquê vocês precisam ler As Brumas de Avalon. Ai, gente, para voltar a estar em comunidade. Para voltar a estar em comunidade. Todas vocês, em um momento ou outro, às vezes chegam para mim para falar: olha,
preciso achar gente que pense como eu. Acharam? A família de alma de vocês está aqui. Durante esse ano, eu pedi muito para Deus, eu quero juntar minha família de alma. E eu sempre achei que as pessoas iriam pelas terapias, pelos meus cursos e tudo mais. Eu não esperava que a minha família de alma estivesse na história que mais me marcou na minha vida inteira, que foram as brumas. E que 2, 3 dias divulgando já teria quase 50 pessoas no grupo, entende? Então eu não esperava que eu seria essa mediadora. Não me colocando nesse lugar de centro, não é sobre isso. Mas se eu me dispus, se essa ideia veio, então ela precisava ser manifestada, ela precisava ser realizada e nós precisávamos estar juntas. Portanto, estar em comunidade feminina é algo muito importante, tá? Um outro motivo, gente, nós vamos desenvolver o nosso psiquismo, a gente vai desenvolver a nossa psique através dos mitos. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, como que os povos antigos lidavam se não tinha terapia? Gente, vocês acham mesmo que os povos antigos não tinham saúde mental ou não tinham um olhar para o desenvolvimento psíquico deles? Claro que tinham. E esse olhar para o desenvolvimento psíquico se dava através dos mitos, da mitologia. Então contavam-se histórias para que essas histórias despertassem algo dentro das pessoas e esse algo dentro das pessoas era trabalhado. Entende? Trabalhava um aspecto, desenvolvia as pessoas. Então, assim, vocês já pensaram se desenvolver através de uma história, gente? Cara, isso é desenvolvimento espiritual ancestral da forma mais. Isso é muito sensacional. Então, vocês vão poder ter essa possibilidade também. Se você trabalha com mulheres, você vai se beneficiar muito, porque tem coisas que eu vou ensinar aqui para vocês que vocês vão poder aplicar em dinâmicas de círculo, em dinâmicas individuais, sabe? Se você não trabalha com mulheres, você também vai se beneficiar disso da mesma forma. Tudo bem? Aqui eu coloquei um resuminho para vocês, como que vai ser o nosso cronograma. Então, a gente vai ter um encontro 1 no mês que vem, durante a lua cheia, tá? Eu vou mandar para vocês a data, porque às vezes cai na quinta-feira é um dia que eu atendo muito, então às vezes a gente vai jogar para terça, sabe? Então, assim, em algum diazinho a gente vai se encontrar e eu vou mandar para vocês. Mas, olha só, nós teremos nesse primeiro livro 3 encontros, do capítulo 1 a 4, do capítulo 5 a 8 e depois do capítulo 9 a 12. Cami do céu, não consegui ler todos os capítulos. Gente, não é para vocês se cobrarem, tá? Não é para vocês se cobrarem muito, mas também não é para vocês se deixarem de lado, porque muitas vezes a autossabotagem de vocês vai. Ai, não quero ler. Ai, eu vou ficar no celular. Reconheçam os mecanismos de autossabotagem de vocês também. Lembrem-se, quanto mais tempo vocês passarem com uma ferida da bruxa, é menos tempo de vida que vocês têm exercendo o poder de vocês. Ok? Portanto, quanto antes vocês entenderem quais são as suas feridas, antes vocês vão curá-las e mais tempo de vida vivendo no poder pessoal de vocês terão, tá? Então a gente vai trabalhar os capítulos 1 a 4 no encontro 1, que vai ser, sabe quando? Final de agosto, tá? Cami, mas eu não li todos os capítulos, li só até o 3. Não faz mal, porque nos encontros, gente, nós não vamos trabalhar acontecimentos do livro. Isso a gente vai discutir no WhatsApp, sempre tipo avisando, gente, vou comentar uma coisa aqui e tem um spoiler. Aí você dá um espacinho ali na tua mensagem para que as outras pessoas não vejam, né? Às vezes a pessoa tá num canto do livro que você não tá. Mas nós vamos trabalhar as consciências arquetípicas. Entendeu? Esse que vai ser o grande diferencial do Clube do Livro. Tanto que uma pessoa que, por exemplo, começa a ler o livro em outubro, ela vai conseguir acompanhar. Ah, Cami, então eu vou começar a ler em
outubro também. Gente, pelo amor de Deus. Acompanhando o grupo, vocês também vão se beneficiar. Aqui é porque eu sinto que esse grupo ainda vai triplicar de tamanho. Então, por isso que eu precisava pensar numa forma de que as pessoas pudessem ir entrando ao longo da jornada. Portanto, a gente vai trabalhar desenvolvimento arquetípico. Nós teremos o dia da Morgana, o dia da Igraine, o dia da Morgause, o dia da Viviane, o dia para trabalhar o nosso masculino interno. Ai, me dá até calor, porque eu fico me lembrando da minha conexão com o Ser Nunos lá no White Spring, quando eu fui visitá-lo. E misericórdia, gente. A gente vai trabalhar muito o nosso feminino, mas a culturalidade celta, ela trabalha em polaridades. A gente vai trabalhar o nosso masculino também. E quando eu comecei a fortalecer cada vez mais esse meu masculino espiritual, gente, eu nunca me senti tão mulher em toda a minha vida. Me dá até calor de pensar. Me dá até calor de pensar. Então, assim, a gente vai trabalhar o Merlin, depois a gente vai trabalhar o Arthur, depois a gente vai trabalhar o Lancelot, depois a gente vai trabalhar a Gwynfor. Cada um dos personagens terá uma análise arquetípica que o acompanha. E a gente vai poder se autodesenvolver a partir disso também. Tudo bem? Então a gente vai ter um encontro por mês. A princípio eu tinha pensado que seria de 21 em 21 dias, mas eu acho que ficaria talvez muita pressão para vocês. Pensei, vamos estabelecer um ciclo lunar de 28 em 28 dias. Tudo bem? Tudo bem para vocês? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Não escutei, isso é incrível, ok, sim, algumas coisas já ficam visíveis hoje, tô animada de acessar esse conhecimento, eu tinha por muito tempo me escondi, durante muito tempo eu tive os medos do corpo, faz muito sentido, eu também tive no passado, tô tomando posse de quem eu sou e resgatando o meu poder, não fico à vontade agora que sou mais velha, e também durante o tempo que era casada, uau, eu não tenho esse medo de usar, mas nunca fiz essa conexão, pois é. Ah, maravilhosa, incrível estar aqui, me sinto incrível por estar neste campo. Então, assim, a gente vai fazer isso, tá? Combinados do clube. Respeite as diferentes interpretações da obra. Evite spoilers além dos capítulos previstos. Compartilhe suas percepções com acolhimento e escuta. A leitura não precisa ser perfeita. Participe dos encontros, mesmo que não tenha concluído todos os capítulos. O objetivo não é encontrar respostas certas, mas ampliar a nossa compreensão sobre os símbolos, arquétipos e nós mesmos. As edições, gente, essa daqui é a edição que eu tenho. Eu não acredito que eu me esqueci de trazer. Eu vou lá pegar rapidinho. Olha só, essa edição aqui, que é a edição verdinha, olha como ela é grossa. Mas ela é grossa, gente, porque ela tem os 4 livros aqui, tá? Os 4 livros estão aqui. Então é claro que ela vai ser mais grossa. Ai, Cami, Deus o livre! Olhar um livro e perceber ele desse tamanho e não sei o quê. Compra os pequenos, tá? Compra os pequenos. Você pode comprar na Amazon ou na estante virtual. Vocês conhecem a estante virtual? Sim ou não? Conhecem? Conversem aqui comigo no chat. Não conhecem a estante virtual? Ó, eu vou mostrar para vocês. Ah, não, mas eu não quero a apresentação do Canva. Mas, meu Deus. Aqui, ó. Vocês podem comprar o livro novo na Amazon, tá? Mas vocês podem comprar também
lá na estante virtual. Ó, aqui na estante virtual, gente, esse é um site em que muitos donos de sebo do Brasil colocam os seus livros aqui na estante virtual. Então, são livros usados e eles são bem mais baratos, tá? São bem mais baratos. Então, por exemplo, olha, tem 2.000 livros aqui. Olha só, gente, R$ 12 o livro 2, entendeu? 12, 11. Vocês vão vendo o nome de cada um, né? Ó, livro 2, livro 4. Ó, tá 98 aqui na estante virtual, esse aqui que eu tenho. Aqui, ó, As Brumas de Avalon, uns 4 volumes juntos. 104, que é aquele que eu mostrei para vocês. Ó, os 4 volumes usadinhos, 112. Entende? Aí vocês podem. Esse daqui, gente, olha, essa edição aqui, essa daqui, ó, que está aqui, foi a edição que eu li, tá? Quando eu comprei na época, antes de eu ganhar esta. Essa edição aqui foi a que eu li, tá? Então, ela era bem maravilhosa, tá? Ó, ainda tem. Ai, me deu até saudade. A minha tava muito ferrada, coitada. Então, aqui na estante virtual, vocês encontram, tá? E lá na Amazon, vamos comparar o preço da Amazon. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Conheço, nada como ter um livro em mãos. Ó, As Brumas de Avalon. Ó, tá 121, o novo. Ó, aqui tem a coleção juntinha também, olha. Aqui é Senhora de Avalon, que depois são os livros que vêm depois. E tem no Kindle também, tá? Se vocês quiserem ler no Kindle também. Tem A Casa da Floresta, é lindo esse livro, mas esse aqui faz parte do ciclo, não faz parte das brumas necessariamente. Tudo bem, gente? Como que vocês estão? Animadas? Animadas? Viu? Deixa eu fazer uma coisa. Eu quero. Antes de vocês saírem, não saiam ainda. Eu quero aqui apresentar. Eu quero tirar uma foto minha aqui, apresentando na tela cheia. Aí, calma lá. Vou ligar minha câmera aqui. Meu anfitrião. Adicionar destaque. Mais tarde. Destacar para todas as pessoas. Ah, não vai, mas não faz mal. Quero tirar uma foto minha aqui, como o primeiro dia do nosso clube do livro. Aí, calma lá. Aí, muito bem. Animadas, meus amores? Sim ou não? Deixa eu desligar o meu celular. Sair aqui do Zoom. Ah, não, não vou sair ainda. Cadê? Aí, cadê? Deixa eu ver o chat. Super animada, bastante animada. Tá. Então, gente, eu vou me despedir aqui de vocês nesse momento. A gente continua conversando no grupo. Quero falar para vocês que mais uma coisa antes de vocês saírem. Presta atenção na prof, bem rapidinho.
Outros assuntos que eu irei incrementar durante o nosso Clube do Livro: muita consciência sistêmica, consciência da visão sistêmica, muito das curas do Theta Healing, vou trazer para vocês também. Vou trazer para vocês muitas sabedorias e esses círculos, o objetivo é que eles tenham bastante cura, tá? Muita, muita, muita cura para a gente poder viver. Aproveito para dizer para vocês que a minha agenda de atendimentos para mapa, para constelação, para teta, ela está aberta. Venham, participem, tá? E todas vocês serão sempre muito bem-vindas no meu trabalho. Eu vou interromper a gravação agora e vou abrir para as perguntas. Muito bem. Posso convidar algumas amigas? Claro, Margarete, vai ser uma honra para mim.